E aí, estamos de volta para o nosso encontro semanal, reflexivo, sociológico, filosófico, histórico, nessa jornada rumo ao autoconhecimento e também marcar um X ou outro, produzir uma redação e tal, que também nem tudo é diversão. Então, neste vídeo nós vamos dar continuidade ao conhecimento filosófico, ao entrar em contato com um dos pensadores ou com as ideias de um dos pensadores e, especificamente, esse pensador é considerado o mais importante do mundo ocidental, pelo menos do mundo clássico ocidental. No contexto da história da filosofia, ele é tão importante, mas tão importante que é um marco histórico. Você vai ter Sócrates, exatamente, Sócrates sendo o pensador que marca uma transformação, uma mudança na forma de pensar filosoficamente. Antes de Sócrates, você vai ter um conjunto de pensadores que é classificado como pré-socráticos. Mas como está no nosso vídeo número 2 deste curso, dê uma olhadinha lá se você ainda não viu, se esse é o seu primeiro vídeo aqui nesse canal. Então, se lembra que lá está mencionado que os pensadores que são classificados como pré-socráticos, muitos deles conviveram com o próprio Sócrates. E aí, o termo pré-socráticos é uma referência muito mais ao fato de que você está agregando um conjunto de ideias que se estabeleceu, que vigorava, que se propagava até o momento em que Sócrates aparece e traz uma alteração na maneira de pensar filosoficamente. Ele muda o local do pensamento, enquanto os filósofos da physis, os chamados filósofos da natureza, tinham essa preocupação em buscar o elemento primordial de tudo que existia. Sócrates, ele vai alterar esse ângulo e ele vai dizer que a natureza, segundo relatos, ele afirmou que a natureza não dialogou com ele, não conversou, não trocou aquela ideia, não tinha nada para dizer, diferente das cidades. E aí, Sócrates encaminha a reflexão filosófica para o estudo dos seres humanos que habitam as cidades. E nesse processo é fundamental entender por que Sócrates faz isso. Porque, naquela perspectiva, só os seres humanos têm logos, ou seja, razão. Só eles têm aquilo que nos faz ser humano, né? O que faz a gente ser classificado no amplo conjunto dos seres humanos, é exatamente o fato de que nós temos logos, nós temos razão. De maneira bem prática, seria aquilo que nos diferencia de outros seres, que é a nossa capacidade de pensar sobre aquilo que a gente faz, de medir os resultados do que a gente fez e projetar ações com determinados interesses para determinadas finalidades e, de repente, repensar, pensando tudo isso de uma vez. Parece meio confuso, né? Mas, de maneira bem resumida, seria apenas nós temos condições de pensar sobre o que nós fazemos e julgar os resultados dos nossos atos e também fazer essa reflexão em relação aos atos de outras pessoas. E é exatamente tudo isso que nos proporciona a potencialidade de dialogar. E é esse diálogo que interessa a Sócrates. Sócrates vai para as cidades porque nas cidades ele entende que, através desse diálogo, ele entra em contato com problemas que são reais. Como assim problemas que são reais? Problemas reais, problemas da vida, problemas que estão ligados a um aspecto que você tem que considerar do pensamento de Sócrates. A reflexão é um critério fundamental para uma vida bem vivida. Como assim? Existe uma vida mal vivida? Aquela vida que não valeu a pena, aquela vida que não sei para que se viveu, se é para viver desse jeito. No entendimento de Sócrates, seria uma vida em que a pessoa passou o tempo inteiro sem parar para refletir sobre o que faz, sobre o que pensa, sobre o que sente, questionando os valores, questionando as ideias, questionando as leis, as regras, tudo aquilo que está pronto quando a gente vem ao mundo. Então, no entendimento de Sócrates, é exatamente a vida refletida, uma vida marcada por problematizações e questionamentos acerca do que nos acontece, que seria uma vida que valeria a pena ser vivida. E nesse processo, só é possível questionamento através de diálogo, porque é através do diálogo que o indivíduo pode superar a aparência das coisas.
Para Sócrates, no pensamento de Sócrates, a aparência das coisas, ou seja, aquilo que faz a gente acreditar que uma coisa é aquilo que ela aparenta ser. A gente precisa sair da superfície das coisas e ir em busca dessa essência. Para o Sócrates, a crença na coisa, não é? A crença de que a coisa é o que ela aparenta, é um dos elementos que contribui para grande parte dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Então, seria algo do tipo, diante de uma situação, eu vejo apenas a situação como ela se apresenta. Eu não paro para pensar e avançar para além da maneira como aquilo ali está sendo exposto para mim. Então, seria pensar para além do que a vista alcança, para além do que está diante da nossa face, diante daquilo ali. E é nessa superação das aparências que a gente consegue atingir o conceito. O conceito é aquilo para o qual a reflexão filosófica tende, ou pelo menos deveria tender. A reflexão filosófica deveria superar, deveria avançar para além das aparências, atingindo o conceito, sendo o conceito, no entendimento de Sócrates, aquilo que é a verdade da coisa. Então, é tipo assim, não sei se você que está assistindo aí já viu alguma dessas séries ou filmes em que você tem lá um personagem que está indo conversar com o terapeuta e tal, e aí o terapeuta faz aquela pergunta, ou talvez se você fez ou faz terapia, e aí vem aquela pergunta, mas o que é que você está sentindo? O que é? Diz aí exatamente o que é que você está sentindo. Então, dizer o que é que você sente é conceituar. Então, esse conceito, se eu atinjo o conceito na perspectiva socrática, eu supero e muito a aparência das coisas e eu atinjo a verdade. Só que para superar a aparência das coisas é necessário o esforço. E esforço significa trabalho. Só que é importante você considerar um elemento do senso comum. Porque quem nunca, né? Você aí, de repente, vem daquela aula de filosofia e tal, e aí você começa a pensar, isso é muito difícil, velho, eu não consigo entender. Você começa a surtar, olhar para um lado, olhar para o outro, fica desesperado. Esse esforço é necessário para você atingir a verdade. Este esforço é necessário para você atingir o conceito. E na perspectiva de Sócrates, havia por assim dizer, uma preguiça generalizada de realizar esse trabalho intelectual. Até porque esse trabalho do filósofo, esse trabalho intelectual, ele vai agir sobre a aparência das coisas. E agindo sobre a aparência das coisas, ele vai tirar essa aparência para atingir a verdade, tal qual o trabalho de um escultor. Imagina um escultor que tem ali um bloco de mármore recém-extraído, estado bruto, aquele bloco de mármore, pronto. E aí o escultor olha para aquele bloco de mármore e vê naquele bloco de mármore o que ele é, aquela escultura que ele vai realizar. Então o que é que ele faz? Ele inicia um trabalho para atingir a verdade que no entendimento do artista é o acabamento, é o resultado da ação dele sobre aquela mármore, sobre aquele bloco de mármore. Então, você agiria nesse processo de reflexão, esse trabalho seria o trabalho de sair tirando, tal qual o escultor tira os pedaços de mármore desse bloco gigantesco que atrapalham a forma que ele vê que aquele bloco de mármore tem. Então, a nossa reflexão, ela tem que avançar tirando a aparência das coisas, que é o que se propaga no senso comum. Para atingir esse conceito, é necessário um esforço de desnaturalizar aquilo que é institucionalizado historicamente, aquele costume, aquela ideia que nós temos a partir dessa repetição, a partir da contínua repetição de uma forma de agir, de uma forma de pensar e uma maneira de expressar sentimentos, a solidificação é exatamente daquele jeito. Então, é como se você se jogasse para entrar em conflito
com algo que atrapalha você, um obstáculo que você tem para atingir essa verdade. E aí você tem um mundo inteiro de aparências para você superar. Exemplo prático disso é quando você para pensar quais são os elementos que sustentam valores como, por exemplo, a honra, a verdade. Então, Sócrates, segundo as narrativas históricas e tal, principalmente de Platão, ele se aproximava para estabelecer um diálogo com as pessoas. E ao estabelecer esse diálogo, o indivíduo geralmente vinha, modo peito de pombo, tá inchadão e não, eu sei o que é honra e tal. E aí tá, então, mas o que seria essa honra aí que você tá falando tanto? E aí o cara provavelmente responderia algo do tipo, é fazer o que é certo. Mas qual é o critério que fundamenta o que se classifica como certo e o que se classifica como errado? O que classifica-se como justo ou injusto? Quem é que estabelece isso? De onde isso vem? E a partir daí, o interlocutor de Sócrates tentava responder, tentava, e para cada pergunta, uma resposta, para cada resposta, uma pergunta, até o momento em que o indivíduo, ele chegava, por assim dizer, no fundo do poço. Nesse fundo do poço, o indivíduo, ele entendia que nada sabe. E é exatamente aí que você pode dizer, venci a discussão, toma aí, otário, sabe de nada. Essa não era a atitude de Sócrates. Naquele momento, Sócrates aparecia, na verdade ele continuava, ele não aparecia, ele continuava na conversa, ele continuava o diálogo para o indivíduo se cada vez mais apropriar deste saber que existe, mas que não se havia atingido até aquele momento porque se estava apenas na superfície dele, na aparência de verdade. Então, isso tem nome, maiêutica. Essa maiêutica, esse jogo de perguntas e respostas, era utilizado por Sócrates para levar os indivíduos a perceber que nós acreditamos que sabemos das coisas, mas não paramos para pensar se o que nós sabemos é a coisa em si. E é nesse conjunto de reflexões que Sócrates vai levando as pessoas a assumir de maneira mais ativa um saber e principalmente uma atitude questionadora da ordem vigente. E isso vai chamando a atenção dos mandatários da cidade de Atenas. Nesse processo todo, ele começa a incomodar a ideia do pensador que está ali levando as pessoas a perceber coisas de uma outra maneira, uma maneira diferente da que eles estavam acostumados, e é tipo aquela frase que diz que quando uma mente se abre para uma nova ideia, ela nunca mais retorna ao estado original. Pronto, a filosofia, a partir de Sócrates, e a atitude de Sócrates era de levar os indivíduos a assumirem essa independência no ato de pensar a partir da problematização dos valores, das ideias, das regras, das normas, de tudo aquilo que era instituído, e muitas vezes a gente nunca parou para se perguntar por que é que eu tenho que obedecer? Por que é que eu tenho que agir dessa maneira? Por que que esse é o comportamento quando o resultado para esse comportamento não é um resultado adequado para todo mundo ou para a maior parte das pessoas ou para um pequeno grupo? Então, essa maiêutica, esse jogo de perguntas e respostas, expõe aí essa atitude socrática diante desse conhecimento, para usar um termo contemporâneo, de senso comum, que mesmo que construa e ordene o mundo, ele ordena estabelecendo apenas uma aparência daquilo ali. E é contra essa aparência que a gente tem que reagir. Então, o diálogo é a única forma de superar as aparências. A importância do diálogo, algo que, se a gente for atualizar o termo, inclusive para você pensar em uma redação, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que organizar uma reflexão sobre o mundo que está ao seu redor e ver que, contemporaneamente, é muito difícil um diálogo verdadeiro e interessado naquilo que as pessoas estão dizendo. A atitude de Sócrates era de real interesse no que as pessoas estavam dizendo para levá-las a pensar sobre o que elas diziam.
Porque pensar sobre o que se diz leva a pensar sobre o que se pensa. Porque na hora em que eu reflito sobre o que eu disse, eu começo a pensar no que me faz acreditar naquilo que eu estou dizendo. E aí isso desestrutura, isso implode as certezas sólidas que são construídas para a manutenção desse ordenamento social. E isso é dialético. E isso é conflituoso. E isso requer trabalho. Então, para a gente ter uma efetiva superação dessas aparências, aplicando a perspectiva de Sócrates, a gente precisa de esforço, a gente precisa de trabalho e de um real interesse naquela pessoa que está dialogando conosco, em querer entender o que leva essas pessoas a pensar daquela forma e levá-las a pensar sobre o que elas pensam e não impor a nossa ideia. E não impor a nossa verdade. E aí você vai ter a possibilidade de um aprendizado que inclusive pode ser mútuo. Essa é uma perspectiva que você pode aplicar numa redação que trata dessa dificuldade de diálogo, dessas intolerâncias que permeiam e que assolam a nossa vida social. Sócrates também utilizava de ironia. Sendo que ironia é geralmente entendida no nosso contexto como aquela fala meio ácida, aquela ironia do indivíduo que está dizendo assim: eita, chegasse agora, não, estou em casa. Tá vendo não? Não é isso. A ironia socrática era se colocar numa posição de aparente desconhecimento para estimular o interlocutor a falar. Então o cara dizia: mas isso aí tem a ver com a honra das pessoas. Aí, oxente, mas e o que é honra? E aí o indivíduo ia se falar, ele se projetava, ele falava continuamente e Sócrates ia interagindo nesse processo. Daí a ideia do Sócrates de que o diálogo é fundamental. E é nesse processo de reflexão sobre o que eu acredito, sobre aquilo que fundamenta as minhas ideias, que o autoconhecimento aparece. E daí a frase lapidar do oráculo de Delfos, que muitas vezes é atribuída ao Sócrates, mas a frase não é dele, de que a gente tem que se autoconhecer. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque no momento em que eu percebo o quanto a minha crença é uma crença no nível das aparências, eu passo a me conhecer. Eu passo a entender mais sobre mim. E a partir daí, desse autoconhecimento, eu vivo uma vida refletida, uma vida com reflexão. E isso incomoda. Por que isso incomoda? Porque você está desestabilizando uma ordem social que está pautada na segurança e na estabilidade da aparência das coisas. E é exatamente essa atitude e esse possível resultado da atitude de Sócrates e desse diálogo com as pessoas que o levou a ser julgado. E no julgamento, segundo a narrativa, segundo as palavras inclusive do próprio Platão, nesse processo foi dada a ele a possibilidade de pensar e não mais fazer o que ele fazia. É tipo assim, você não precisa ser morto, você não precisa ingerir cicuta, o veneno que matou o Sócrates. É só você parar de fazer isso. É só você parar de ficar interpelando as pessoas e levando essa inquietação, esse incômodo, esse negócio que leva nada a lugar nenhum. Sócrates, segundo a narrativa, vai lá, pensa, não, tá, tudo bem, seria algo do tipo, não, é legalzinho, não quero não, deixa pra lá. Resultado, Sócrates ingere cicuta, é assassinado nesse processo, alguns vão dizer que foi suicídio e tal, no final das contas ele foi levado a ingerir aquilo ali, então, sendo morto, sob a acusação de corromper a juventude e de idolatrar outras divindades da cidade. Parece algumas coisas da nossa contemporaneidade, né? Então, você vê que o poder instituído, ele, quando não consegue uma efetiva justificativa, ou melhor, quando, diante de uma desestabilização da ordem vigente, o poder não consegue estabelecer, ou fica difícil para o poder, ou pode ficar difícil para o poder exterminar, extinguir a vida de quem está atrapalhando esse ordenamento social, se cria uma acusação a partir de critérios existentes para estabelecer um julgamento. Então, você usa a lei
para tirar alguém da jogada, pensando no caso de Sócrates, para tirar alguém desse processo de reflexão, mas o que essa pessoa faz não é contra a lei. Sócrates não fazia nada contra a lei, então ele foi acusado de fazer algo contra a lei para, a partir daí, justificar o seu afastamento do convívio social e, por fim, a extinção de sua vida. Então, o que é importante você considerar que para Sócrates, você tem a vida que vale a pena ser vivida é uma vida refletida. Essa reflexão só é possível a partir da superação das aparências para atingir a verdade. A verdade é o conceito. A gente viu também que diante desse processo, para atingir o conceito, é preciso esforço, é preciso trabalho. Esse trabalho é o que vai levar à superação das aparências e essa autonomia reflexiva. E que nesse processo todo, o autoconhecimento é inevitável. Por quê? Porque diante da problematização da ordem vigente, diante da problematização do conjunto de ideias, de valores que sustentam o mundo em que nós estamos inseridos, eu passo a me conhecer, eu passo a me entender e a parte que me cabe nessa ordem social. E aí eu posso pensar se é realmente válido, se é realmente interessante, se é realmente algo que vale a pena continuar fazendo, no caso, fazendo parte dessa ordem vigente. E aí a gente chega na análise de caso da ficha. Você vê aí, eu selecionei duas imagens para você. A primeira é que traz uma charge produzida, feita pelo Quino, que é o criador da Mafalda, que você conhece aí de trocentas redações e provas e tal, em que você teria ali uma representação de Sócrates, que no primeiro quadrinho ele diz que só sabe que nada sabe. No segundo quadrinho ele está lá recebendo um monte de flechas. No terceiro quadrinho tem lá os soldados, né, representando essa manutenção da ordem, perguntando para ele, né, tá querendo desqualificar, desacreditar nosso sistema educacional? Então, esse processo de entender que não se sabe é algo que afeta a ordem vigente e a ordem vigente vai reagir violentamente nesse processo. A segunda imagem que você vê aí na sua ficha é cada uma das pessoas procurando fora de si, na astrologia, no trabalho, na religião, a verdade. Está todo mundo ali buscando o sentido da vida. No último quadrinho você tem o quê? Qual o sentido da vida foi encontrado aonde? Dentro de si. É esse autoconhecimento que o Sócrates é o primeiro a lançar na história do pensamento ocidental como parte do que a filosofia ela deve proporcionar. Essa vida refletida com autoconhecimento e assumindo esse trabalho de pensar para atingir o conceito, a verdade em si. Gostou da aula? Vá lá, se inscreva no canal, compartilhe nos seus grupos de estudo, propague, semeie, espalhe a palavra filosófica, me siga nas redes sociais, temos uma página no Facebook, temos um perfil no Instagram, tem até no Pinterest vários esquemas monstro que você pode utilizar para aperfeiçoar o seu rendimento nos estudos, mas no final das contas, toque no sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para que eu saiba como é que anda sendo a recepção desse curso. Agora, a cereja do bolo é que, no final das contas, o que eu peço a você é que você experimente pensar.